desse tempo, dentro do nosso tempo, se eu pudesse compartilhar 7 experiências, 7 conselhos nessa minha trajetória de empreender. Eu já venho empreendendo há alguns anos, algumas décadas, mais de 30 anos, né? E essa história de empreender, empresas aqui em Poá, em São Paulo, na América do Sul, na América, nos Estados Unidos, temos empresas nos Estados Unidos, temos empresas na Europa, Portugal. Então, essa experiência de empreender de uma forma mais globalizada me deu a capacidade de perceber o que pode fazer você dar certo. Porque talvez essa seja a boa pergunta. O que pode ser feito para dar certo? Tempos difíceis, eles independem de você, de nós estarmos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de guerra, ou um tempo de escassez, ou de falta de planejamento econômico. Não, tempos difíceis, todo mundo que vai empreender, cada um que deseja empreender, vai viver um momento difícil dentro dessa caminhada de estabelecer o seu propósito de negócio. Seja uma empresa, seja a sua carreira. Nós podemos falar também da carreira, profissionais liberais. Você conclui uma faculdade, tem um sonho de ser um grande advogado, um grande médico, um grande engenheiro, e assim como ser um comerciante, um industrial, enfim, sempre serão desafios para você encontrar o resultado que você quer dentro do que diz respeito a empreender, ou seja, sucesso. Ninguém empreende para não ter sucesso. Todo mundo empreende para alcançar o objetivo do empreendedor, que é ter sucesso no que faz e ter o resultado e gozar do resultado desse sucesso, que é ganhar dinheiro. Eu penso que nós temos que falar de forma clara o fim de tudo isso. Por quê? Porque o dinheiro vai me dar condições de atender, alguns desejos, alguns sonhos, algumas realizações pessoais, familiares, e por que não também ser, de certa forma, esse ganho financeiro, ele tem um foco, ele tem uma reverberação altruísta. Então, mas eu preciso compreender que para que isso aconteça, eu preciso dar certo. E para dar certo, nem sempre os métodos, nós vamos falar um pouco sobre isso, eles serão a chave ou o fundamento para você dar certo. Existem situações mais comuns. Então eu quero compartilhar aqui hoje essas 7 experiências que em cerca de 35 anos empreendendo fizeram com que eu percebesse onde errar menos e em alguns lugares não errar no que diz respeito a empreender, a dar certo. Ou seja, o objetivo é menos esforço, mais resultado. Eu lembro uma frase de um professor que eu tive alguns anos atrás, e ele falava das 3 fases que o empreendedor tem que viver. A primeira fase é a fase do fazer. Sabe aquela fase que você faz tudo? Lembra quando você começou a empresa? Você tinha que fazer tudo. Você fechava pedido, você fazia venda, você fazia banco, você fazia ligação. É necessário, mas você precisa evoluir, você precisa crescer. Você precisa sair da fase do fazer e alcançar a fase do pensar e do fazer. Então agora você só não faz, você pensa. E tem algumas pessoas que trabalham com você que também fazem para você, mas você ainda continua fazendo algumas coisas. Mas você precisa alcançar o 3º nível, que é a fase do pensar, onde a experiência da vida, as experiências dos negócios, as perdas, os fracassos, as frustrações te deram agora maturidade. Porque maturidade é isso, maturidade não é tempo fazendo algo. Aliás, maturidade não é quantidade de conhecimento ou de tempo no ambiente, maturidade é experiência. Você pode ficar num determinado curso, num determinado conhecimento, 10, 15, 20 anos, e não ser maduro naquilo porque você não teve vivência. Vivência é experiência. A experiência nos amadurece, nos matura. Então, quando nós falamos em pensar, que é o 3º nível, é quando você está nesse lugar, que agora você produz com a sua experiência. Você coloca outras pessoas para fazer. Trabalha menos e ganha mais. Porque pensar custa muito caro. E pensar também vale bastante. Então, 7 conselhos que eu poderia compartilhar nessa tarde com vocês sobre como criar empresas fortes em tempos difíceis. Em primeiro lugar, eu coloquei ali, primeira reflexão, é hábito. Homens de sucesso, pessoas de sucesso, porque não existem empresas de sucesso sem que existam pessoas bem-sucedidas. São as pessoas são as respostas. Uma empresa é feita de gente. Uma empresa é feita de um bom gestor, uma empresa é feita de bons colaboradores, uma empresa ela é feita de quem consome o produto ou o serviço dessa empresa. Então, o foco está nas pessoas. Não existem pessoas bem-sucedidas por causa dos métodos. Os métodos são importantes, os treinamentos são importantes, mas o que vai definir o sucesso de uma pessoa no seu negócio ou na sua carreira é o comportamento dela em relação ao seu negócio, ou seja, hábito.
O que é hábito? É o jeito de fazer. Hábito é o jeito de fazer sempre. Hábito é o jeito de fazer de forma recorrente, da mesma maneira. E existem hábitos que são nocivos, existem hábitos que são produtivos. Hábitos é o padrão da ação. É como você coloca o seu jeito de empreender para funcionar. É o conjunto completo. E esses hábitos, eles podem potencializar o teu negócio, pode potencializar a tua carreira, mas pode também destruir a sua carreira e pode destruir o teu negócio, apesar de todo o conhecimento que você tenha. O jeito de fazer, o jeito de você comportar. Os nossos resultados, eles dependem desses padrões de ação. Uma coisa que eu tenho percebido na minha experiência empresarial e de treinador também, professor, eu sou apaixonado por gente, né? Eu procuro estudar bastante sobre comportamento humano, porque ali é chave. Os comportamentos definem os resultados, né? E o que se percebe é que existem alguns padrões na vida das pessoas que eles se reproduzem em todas as áreas da vida. Então, não é um padrão que acontece só, por exemplo, no casamento, na forma dele tratar a esposa, na forma dela se relacionar com o marido, na forma de se relacionar com os filhos. Não, são padrões que eles se reproduzem em todos os ambientes da vida comum de uma pessoa, no casamento, na vida familiar, no relacionamento interpessoal, amigos, na gestão do seu negócio, com os clientes. E esses padrões podem ser, sim, hábitos que podem comprometer o seu negócio. Padrões governam a nossa vida em todas as áreas. Hábitos é o jeito de fazer. Então, o que nós vamos compartilhar através dos nossos comportamentos pode reter a nossa produtividade ou pode desatar a nossa produtividade. O hábito, ele pode ser decisivo, mais decisivo do que a quantidade de informação que você possui. Por exemplo, você conhece alguém que tem menos competência que você? Fazer uma autoavaliação honesta, a seu respeito e 360 graus. Você conhece alguém que tem menos competência que você, tem menos conhecimento que você, mas tem resultados melhores que os teus? Conhece alguém assim? E você já se perguntou por quê? Como é que alguém que é menos competente que eu, tem menos conhecimento que eu, tem resultados melhores? Parece que a conta não fecha, porque talvez essa pessoa que tem um conhecimento menor que o teu, tem competência menor do que as suas competências, talvez ele tenha alguns padrões de comportamento que favorecem que ele tenha um resultado do seu negócio melhor do que os teus resultados. Por exemplo, relacionamentos. As pessoas são as respostas. Você tem o hábito de almoçar no restaurante porque lá você é bem atendido? Às vezes a comida lá não é tão boa quanto a do outro restaurante, mas aqui eu sou bem atendido. As pessoas não querem comprar produtos, as pessoas querem comprar expressões, reações, as pessoas querem comprar emoções. O ser humano tem algumas necessidades básicas, por exemplo, ser respeitado, ser reconhecido. Então, quando eu chego para consumir um produto e esse produto, além de atender uma necessidade, me traz um nível de satisfação, esse é o produto que eu vou adquirir. Se eu me relaciono com um fornecedor que satisfaz a minha existência como ser humano, ou seja, me reconhece como um ser humano de valor, isso vai criar essa empatia, essa capacidade de compreender e atender agora não por conta de uma necessidade, mas porque um relacionamento vale a pena. Hábitos. Quantas pessoas possuem hábitos de relacionamento terríveis? São pessoas que não se esforçam para se comunicar de uma forma que quem me ouve compreenda o que eu preciso comunicar. Porque pouco importa o que você fala. Você fala o que eu falo, pouco interessa. O que interessa é que as pessoas compreendam o que está sendo falado por mim. E essa comunicação precisa encontrar alguém. Precisa encontrar alguém que se conecte com essa comunicação. Aquela fala, mas eu sou assim mesmo. Quem quiser gostar de mim tem que ser desse jeito. Então vai se lascar mesmo. Porque ninguém é obrigado a gostar de você ou de mim do jeito que eu sou. As pessoas, elas não estão necessariamente dependentes de mim. Se eu tenho um negócio, se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma carreira, o meu alvo é alcançar esse cliente, alcançar esse objetivo para transformar isso num negócio, numa venda, numa prestação de serviço, num resultado a meu favor. Então eu preciso compreender que talvez alguns hábitos de comportamento serão decisivos para o meu resultado, mais do que as minhas formações, mais do que as minhas informações, mais do que as minhas técnicas, mais do que os meus métodos. E por que isso? Porque métodos e informações, técnicas, são intangíveis. Está dentro de você, está na sua consciência. O hábito é aquilo que você exterioriza, é o que as pessoas vão ver,
É a forma como as pessoas vão perceber que você se movimenta diante do que você está oferecendo. Hábitos são ações efetivas que as pessoas estão avaliando a todo momento, quem convive conosco, quem trabalha conosco, quem está debaixo da minha supervisão, quem está debaixo da minha liderança, quem está ali para receber. Você já teve a sensação de você ir consumir um produto, comprar algo, passar no médico, por exemplo, e você se sente refém de quem está do outro lado da mesa? Já passou por coisas desse tipo? Não necessariamente que as pessoas são pessoas ruins. Tem gente que é ruim. Existem pessoas que precisam, enfim, não é o assunto da palestra hoje. Mas é porque talvez ela tenha um hábito que ainda não se conscientizou do quanto esse hábito lhe é prejudicial. Assumir hábitos que não constroem os seus resultados, construir hábitos que limitam os seus resultados, gerar hábitos, gerar comportamentos que favoreçam o meu negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para avaliar o quanto talvez você possa ter nos seus comportamentos alguns hábitos, ou seja, um jeito de sempre fazer do mesmo jeito, e que talvez esse seja o sabotador do seu negócio? Você já parou para avaliar de forma lúcida, tranquila, você está falando, peraí, por que meu negócio não está dando certo como deveria? Parece que está tudo organizado. Eu montei uma boa estrutura, eu tenho uma boa identidade visual, eu tenho um bom conhecimento na área, mas a coisa parece que não está indo. O que está acontecendo? Você fazer uma autoavaliação e ser honesto o bastante para ser crítico de alguns comportamentos que agora se tornaram o seu padrão. É isso que você está expressando para as pessoas. E provocar mudança. E talvez aí venha o grande desafio. Provocar mudança no comportamento. Criar um hábito novo, ou seja, criar um jeito de fazer algo da mesma forma, sempre que é diferente daquilo que você fez no automático durante muito tempo. Sua mente inconsciente, durante muito tempo, reproduziu um jeito de ser, que é o seu jeito de ser, mas que para o teu negócio não é suficiente, não é bom. Você já parou para avaliar que talvez você tenha, eu tenha, nós temos um jeito de ser que é altamente prejudicial para o negócio que eu quero tocar, para a empresa que eu quero gerir, para a carreira que eu quero desenvolver, e que para que isso tome um outro resultado, seja necessário provocar mudanças no comportamento, mudanças no jeito de fazer, mudanças na ação, e mudanças essas que talvez você não se acostume com elas. Isso é um grande desafio. Porque quando se fala de hábito, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que para você construir um novo hábito, você precisa de 7 dias praticando a mesma ação. Eu já vi gente dizendo que é 14. Eu já vi gente dizendo que é 21. Eu já vi gente dizendo que era 69. Eu já vi tanta teoria interessante. Não tem como você definir isso. E aliás, de certa forma eu penso que até assim, é irrelevante pensar em quanto tempo eu preciso praticar uma ação para que ela se torne um hábito. Por que é irrelevante? Porque hábito é enquanto você faz. O dia que você deixa de fazer não é mais hábito. Então a definição de hábito é o fato de você fazer, ainda que isso te custe. Talvez você vai ter que mudar um comportamento, um jeito de fazer, que vai te custar muito caro, mas que se você quer o resultado, você vai ter que se modelar nesse padrão. Mas a pergunta é, até quando eu vou conseguir modelar esse novo hábito para ter o resultado? Se a recompensa valer a pena, você segue em frente. Se eu tenho uma recompensa que vale a pena o custo da mudança do comportamento, fica tranquilo, você faz. Conhece aquela pessoa assim, ela está além do peso, a medida abdominal está fora do padrão, ele está ali no estado pré-diabético, hipertenso, está perto de dar um problema, está perto de ter um problema cardíaco, mas ele nunca se importa, ele continua comendo da mesma forma, de forma desregulada, continua dormindo pouco, continua numa vida sedentária, continua se permitindo se estressar muito, até que um dia dá problema. Até que um dia ele infarta, ou tem ali um AVC, num grau menor, ele bate no hospital e ele percebe que o fio da vida estava pronto para ser cortado. E aí ele passa agora no médico, depois disso tudo, e o médico passa todo o roteiro que ele tem que seguir. Ele vai se comportar, por quê? Porque a recompensa da vida vale a pena para a mudança. Você tem muito claro, muito bem definido, uma recompensa no seu negócio, para que você possa mudar hábitos que sejam necessários para o seu negócio dar certo? Você tem clareza da recompensa? Porque às vezes eu percebo na vida de alguns empresários, de alguns profissionais, que eles não vivem, eles sobrevivem. Acorda, faz o seu higiene pessoal, toma café, vai trabalhar. Trabalha o dia inteiro, chega em casa, toma banho, dá um oi para a esposa, dá um abraço nos filhos, vai para o jantar, dorme,
No dia ele acorda, higiene pessoal, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, cansado, estresse, problemas, chega em casa, dá um cheiro na mulher, janta, toma banho, dorme. Eles estão fazendo isso há anos. Eles estão sobrevivendo, pagando um preço muito alto por isso. Que se puxar o traço dessa conta, o termo, ou a fala, ou a palavra felicidade, talvez não complete a vida dele no seu negócio. Porque é muito bom você trabalhar naquilo que te dá satisfação, mas às vezes entramos no automático, né? O cérebro automático tem esse poder para nos governar e nos tirar de um padrão de exigência e nos colocar numa zona de conforto. Zona de conforto é terrível. Zona de conforto é aquele camarada que, sabe, você conhece, já teve aquele, eu tive isso em casa quando eu morava, quando eu era solteiro. Em casa, a gente tinha uma vida muito humilde, e o sofá de casa era aquele sofá que o tecido já tinha desgastado. A espuma não existia mais, tinha aquele vão no sofá, e você sentava quase na madeira do sofá, mas quando eu sentava naquele sofá, eu me encaixava lá dentro. Era um lugar perfeito para mim assistir televisão. Ou então, aquele colchão que você tem ele há 10, 15 anos, o colchão já está todo desgastado, cheio de água, ele fez aquele vão, quando você deita, você já cai para dentro do vão do colchão. Mas quando você troca o colchão e compra um colchão novo, como é que é a sua noite? Terrível. Zona de conforto tem esse poder de nos abraçar e não nos desafiar algumas mudanças que são essenciais para o nosso crescimento. Hábitos. Ter um novo jeito de fazer a mesma coisa sempre para ter o resultado que você quer. Segundo lugar, na minha experiência, o que favorece ter um negócio que dê certo? Em primeiro lugar, construir hábitos que vão me fazer ter esse negócio que dê certo. Em segundo lugar, ser forte. Não tem jeito. Vai ter que dar um jeito, a gente tem que se virar. E algo importante, talvez a fala mais importante da nossa palestra hoje, Quintino, você não é uma tartaruga. Nunca se esqueça disso. Se você entender que você não é uma tartaruga, muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque só as tartarugas não se viram. Então, se vire, seja forte. Nós vivemos num mundo altamente competitivo, num mundo de altas exigências, em todos os níveis, exigências em todos os ambientes. Não é só exigência de competitividade por um produto melhor que o teu, de uma experiência melhor que a tua, uma competência mais elevada que a tua. São exigências de todos os níveis. Então eu preciso ser forte em algumas áreas que serão fundamentais para o meu negócio dar certo. Em primeiro lugar, ser forte na mente. Tudo começa na mente. Tudo que ocupa a sua mente produz emoções. Tudo que ocupa a sua mente destaca, influencia as nossas emoções. E o ser humano, apesar de ser um ser racional, é um ser emocional. Eu gosto de dizer que o homem é um ser emocional com razão, porque nós temos as nossas reações, em primeiro plano, altamente influenciadas por aquilo que nós sentimos. Então a nossa capacidade de percepção, a forma como você interpreta o que você vê, o que você ouve, desperta esses estados emocionais. Então o que ocupa a nossa mente pode dar uma interpretação equivocada, que vai despertar uma emoção, não uma emoção errada. Não existe emoção boa ou emoção ruim, existe emoção. É a forma como as minhas experiências vão ser tocadas por essas emoções e que pode trazer o dano. Eu preciso então ser forte na minha mente. Eu preciso ter uma capacidade mental forte o suficiente, resiliente o suficiente para me reerguer em momentos difíceis. Eu preciso ter uma capacidade mental, uma capacidade de consciência madura o bastante para lidar com as adversidades. Hoje nós somos altamente intoxicados, é a palestra que nós acabamos de ouvir, pela quantidade de informação que nós recebemos. Hoje nós resolvemos vezes mais situações do que resolvíamos antes, só por termos esse aparelho na mão. Então, se você tem o seu WhatsApp, você recebe informação, você recebe dificuldades, você recebe desafios, você recebe proposta, você recebe uma notícia em tempo real e tudo ao mesmo tempo. Eu preciso saber lidar com essa atmosfera de informação, com essa quantidade de informação que nós temos, que tem poder para nos prejudicar emocionalmente, prejudicar a nossa capacidade de consciência, a nossa mente, entulhar a nossa mente. Precisamos de filtros. E é muito difícil estabelecer filtros, porque aquilo que precisa ser filtrado geralmente é o que nós queremos, né? E nem sempre o que nós queremos é saudável para a nossa vida. Ocupar a nossa mente. Eu preciso ocupar a minha mente com aquilo que me dá esperança. Trazer à memória o que me dá esperança. Então, se você quer criar um negócio de sucesso, eu preciso ser forte mentalmente, desenvolver hábitos, desenvolver comportamentos,
tomar atitudes em relação a algumas situações que podem me contaminar mentalmente, que podem me intoxicar mentalmente. Em segundo lugar, eu preciso ser forte no meu corpo. É isso, precisamos ter capacidade física para suportar as nossas exigências. Eu viajo assim, bastante. Então, claro, em viagem você anda muito. Existem alguns lugares sentindo que a minha locomoção não tem como ser de carro, tem que ser a pé. Então, por exemplo, estou lá em África, vou para o interior da África, vou lá para uma aldeia, eu tenho que caminhar 3, 4 horas no meio do mato, subir montanha, descer montanha, para chegar no local que eu quero chegar. Não tem como, não tem outra alternativa. Terça-feira agora, na próxima semana eu vou para Israel, nós vamos lá resolver uma situação de um associado nosso, eu tenho que ir lá, e para chegar onde nós temos que chegar, está tendo todo esse conflito, não dá para chegar de carro, eu preciso me locomover. Você já parou para pensar se você perder a sua mobilidade? Como é que ficam os seus negócios? Se você perder a sua mobilidade, como é que fica a sua vida familiar? Se você perder a sua mobilidade, como é que fica a sua autoestima? Já parou para pensar que a nossa capacidade de saúde física, ela é extremamente importante no que diz respeito aos nossos resultados? Que talvez você tenha um sonho muito bonito, muito grande em relação à sua carreira, mas que se você não cuidar da sua capacidade física, você vai ficar apenas como alguém que sonha. Talvez você vai ser um homem ou uma mulher que vai ver pessoas que começaram depois de você, vivendo os seus sonhos primeiro que você, porque talvez você não foi cuidadoso com algo tão simples, o cuidado com o seu corpo. Eu preciso cuidar do meu corpo, porque é o meu corpo que carrega os meus sonhos. São as suas pernas, são os seus braços, são os seus órgãos em plena funcionalidade, que vai te colocar numa condição de você realizar os seus objetivos, os seus negócios, a sua empresa, indústria, a sua carreira, o seu escritório. Eu estou construindo agora, estou mudando para o lado de volta, estou voltando para a terra aqui. E eu queria construir uma casa como eu tinha lá em Mogi. Eu gosto de uma casa grande, sobrado. E eu comecei a avaliar, eu não vou construir um sobrado, porque daqui a pouco eu posso ter alguma dificuldade para subir as escadas desse sobrado. É coisa terrível. Então eu estou começando a pensar agora que um sonho meu, uma vontade minha, pode ter uma interferência, porque talvez eu não cuidei do meu corpo como eu deveria ter cuidado há algum tempo atrás. Depois de 35 anos, tem uma conta, parece perto de 1% de massa muscular por ano, é isso? Talvez eu vi alguma coisa desse tipo? Pois é, já estou com 54, estou meio atrasado nos meus exercícios, então 24% já foi embora. 24 não, 35 a 54, 19%, né? Já foi embora, e não tem como recuperar mais. Não, mas ainda dá para salvar alguma coisa, né? Seja forte no seu corpo. A forma como você cuida da sua saúde, a forma como você se alimenta. A forma como você se alimenta. Eu preciso descobrir como eu funciono diante de alguns alimentos. Então, por exemplo, eu sei que durante a semana, se eu quero produzir depois do almoço, eu não posso almoçar muito e eu não posso comer doce depois do almoço. Porque se eu passar alguma coisa daquilo que é saudável para mim na alimentação e comer doce, esquece. Eu vou comer o doce e eu vou comer, eu vou querer dormir. Eu não posso. Eu preciso saber cuidar do meu corpo, eu preciso saber lidar com o meu corpo, eu preciso vencer o sedentarismo, hábitos, eu preciso gerar comportamentos, ser forte na mente, ser forte no corpo, ser forte no espírito. Isso para mim é muito importante. Crença para mim é algo muito importante. E não tem como falar de crença sem abordar o aspecto religioso. Crença é fundamental para o ser humano, para mim é fundamental. Ah, pastor, mas eu não acredito muito nessa questão de religião. Tudo bem, até o não crer, de uma certa forma, te coloca dentro do espectro religioso, que é o espectro religioso de não crer. Crenças são muito importantes. Crenças em relação à nossa espiritualidade, em pensar que tudo não termina conosco. Isso é muito saudável. Em pensar que não acaba aqui, que não termina aqui, é o início de uma caminhada, que eu preciso ser aprovado nessa caminhada aqui para subir de nível, né? A metáfora até que faz sentido, é subir de nível e tomar cuidado para não descer de nível, né? Então crenças são muito importantes. Ter uma espiritualidade saudável, e quando eu falo de espiritualidade saudável, não algo somente místico, mas algo que realmente, para mim isso é importante, né? Como assim, um melancólico, uma pessoa bem analítica, as coisas precisam fazer sentido para mim, e espiritualidade precisa fazer sentido. Uma espiritualidade saudável é uma espiritualidade que pode ser explicada. Ela pode não ser definida, mas ela pode ser explicada. Fé não é irracional. Fé é plenamente racional para você poder escolher.
Então, quer ter um negócio de sucesso, você tem que ser forte. Você tem que ser forte na sua mente, você tem que ser forte no seu corpo, você tem que ser forte na sua espiritualidade, mas você também tem que ser forte no seu caráter. É o quarto ponto de força que nós vamos desenvolver: caráter. Eu não posso negociar valores se não tem preço. Eu preciso ter um caráter social, porque quando nós estamos nos nossos negócios, na nossa carreira, o que as pessoas estão vendo é o homem social ali, é a mulher social ali, porque é um pequeno momento ali, né? Talvez por uma referência, por aquilo que alguém disse a seu respeito, por aquilo que viu no folder ou no currículo, né? As pessoas pegam o meu currículo e querem ver, não é currículo não, porque currículo você aumenta a expectativa, você não entrega o que o currículo fala, né? Então não fale nada, chega lá e demonstre. Então o seu caráter, características. Ser um homem, ser uma mulher que tem um caráter social, que dê segurança para quem vai fazer negócio com você, que dê segurança para aquele que vai investir o dinheiro dele no produto que você vende, ter certeza que o dinheiro dele investido no produto que você vende vale a pena ser investido. Para aquele que vai pegar o seu dinheiro, para aquele que vai te dar o dinheiro dele, para você prestar um serviço, ele tem a segurança que o dinheiro que ele está te dando vai dar o resultado que ele procura. Ter caráter, um caráter forte, não é essa ideia de somente toma. Não, essa ideia do toma é um caráter muito ruim, muito perigoso. Eu entendo que um empreendedor de sucesso, um empreendedor bem sucedido, não só porque ganha dinheiro, mas porque atende a expectativa das pessoas, porque isso é tão importante quanto. Nós vamos falar um pouco sobre isso. É tão importante quanto. É quando nós entendemos que eu recebo para compartilhar. Eu recebo para compartilhar. Então você me paga X por determinado serviço, e eu vou compartilhar agora tudo aquilo que a minha competência é capaz para te entregar aquilo que eu fui contratado. Então eu recebo e eu compartilho. Não é toma. Então, em segundo lugar, primeiro, hábito. Segundo lugar, ser forte na mente, no corpo, no espírito e no caráter. E aqui mais uma pergunta: o quanto eu estou disposto a assumir hábitos que serão extremamente exigentes para dar o resultado que eu busco? Nós vamos avaliar isso. Você investiu o seu tempo para estar aqui. São palestras que são dadas desde manhã, e você tem ouvido uma série de informações. Eu não sei o quanto dessas informações você vai reter quando sair daqui, quanto dessas informações vai continuar na sua mente. Infelizmente o que a gente ouve retém pouco, né? Mas o quanto você vai sair daqui com essas informações, quanto dessas informações você vai levar no término desse encontro de empresários, e o que você vai fazer com essas informações. O que você vai fazer com cada informação que você recebeu de cada palestrante? Quais serão as informações que você recebeu que você vai colocar em prática? Que você vai ter coragem, nós vamos falar de coragem para colocar em prática. Que você vai ousar se desafiar para ter um resultado melhor. Eu preciso pensar a respeito disso. Por que eu preciso pensar a respeito disso? Para que eu não seja envergonhado por mim mesmo daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Porque talvez nos encontremos com alguns que estiveram nessa mesma palestra e eles estarão voando, e outros talvez estejam no mesmo nível. Bom, se estiver no mesmo nível ainda vão estar bem, né? Talvez não tão bem. O tempo cobra. Eu me preocupo muito em dar satisfação para alguém. Tem uma pessoa que eu me importo em dar satisfação para mim mesmo nos próximos anos, porque daqui a 10 anos o Clodoaldo de 64 anos vai perguntar: Clodoaldo, o que você fez da nossa vida nesses últimos 10 anos? Poderíamos estar num lugar melhor e você não fez o necessário. É muito difícil termos esse encontro entre eu e comigo, né? Eu e comigo, e não darmos as respostas que o meu eu do futuro vai exigir de mim. Mudanças são necessárias, só que mudanças significativas, elas custam muito caro. Próxima experiência para construir uma empresa, um negócio, uma carreira em tempos difíceis. Então, em primeiro lugar, hábitos. Em segundo lugar, tem que ser forte. Terceiro lugar, credibilidade. Tem que ter credibilidade. E credibilidade não é um produto que você compra num curso. Não, vai ter um treinamento de 3 dias, uma imersão de 3 dias para você adquirir credibilidade. Não funciona, não existe isso. Você não compra credibilidade num curso, você não compra credibilidade. Não, credibilidade é algo que se constrói. Credibilidade é construída. Credibilidade é aquilo que você rala durante muito tempo e continua ralando para manter o que foi construído. Então, por exemplo, eu sou amigo do Quintino, e o Quintino fala, um exemplo, fala para mim, tem valor.
Por quê? Porque o Quintino é um homem, para mim, de credibilidade. Se o Quintino não fosse um homem de credibilidade, eu nem estava aqui, sabe? Eu ia falar, meu Deus, como é que eu vou dizer para o Quintino? Oi? Idem. Como é que eu vou dizer para o Quintino que eu não vou lá na palestra? Ninguém quer conviver com quem não tem credibilidade, com quem não é crível, ou seja, aquilo que ele fala não vale, aquilo que ele faz não é consistente. Credibilidade se constrói. Eu coloquei aqui alguns pontos, algumas reflexões sobre construir credibilidade. Primeiro, eu coloquei seja responsivo, ou seja, dê resposta para as pessoas. Isso constrói credibilidade. Você já ficou irritado quando você manda mensagem para alguém e ele não te responde? Assim, é claro, a pessoa não tem obrigação de te responder na hora. Eu estou aqui dando uma palestra, ele vai ter algumas mensagens aqui, não tem como eu responder isso, mas eu vou responder. Eu vou responder. Não tem como, eu tenho que responder as pessoas. Eu preciso criar um hábito de não deixar ninguém falando. E o WhatsApp é uma ferramenta para desconstruir credibilidade muito importante. Por quê que o WhatsApp é? Porque é fácil ignorar uma mensagem. É fácil. Só que do lado de lá tem alguém que está esperando a minha resposta. E sabe, às vezes é alguém chato. Às vezes é alguém que fala, poxa, mas esse aqui é um enfado, meu. Mas você permitiu esse relacionamento, ele chegou até você. Responda. Seja responsivo. Eu criei uma forma de não me sabotar para não responder mensagem. O WhatsApp tem aquela ferramenta que permite, quando a mensagem chega e você lê, não ficar azulzinho, não tem? Pois é, eu não ativei essa mensagem. Porque eu falei, se eu ativar essa mensagem, eu vou ser tentado a ver uma mensagem, o chato, ele é o chato. Vou deixar quieto e ele vai pensar que eu nem vi a mensagem. Olha só, mas só que automaticamente você está falando do que? Do meu caráter. Então eu deixo lá azulzinho, porque me obriga. Não, abri a mensagem, tem que responder. Se eu não posso responder agora, preciso de mais tempo, deixa ela marcadinha, depois você manda mensagem, às vezes eu demoro um pouquinho, mas respondo. Eu estou aqui quietinho, mas respondo. Você é meu amigo, viu? Mas não respondo? Respondo. Mas também o cara está na África, lá no fim do mundo, fazendo... Eu sempre respondo. Eu digo assim, olha, atrasado é quem não chega. Então respondi, não estou atrasado na resposta. Então, ser responsivo, responder uma ligação, atender, sabe, ligação te ligaram. Isso aqui é curva de rio. Essa expressão vocês entendem, curva de rio? Eu sou do Goiás, né? Curva do rio fica todos os garranchos, pedaços de pau, tudo não presta. Mas aí, meu Deus, não, atenda as ligações. Seja objetivo, seja resumido, seja transparente, de forma educada, de forma humana. Diga não me interessa. Não, agora não é momento. Mas seja responsivo, seja humanizado. Nós precisamos dar resposta. Nós precisamos construir essa capacidade de sermos verdadeiros nas nossas respostas. Não seja também automático. Eu coloquei um termo aqui, seja humanizado nas respostas. A gente vive num tempo de IA, né? Hoje a inteligência artificial tem tudo. Vem cá, gente, vamos falar a verdade. Você gosta de ser atendido por uma inteligência artificial quando você liga para o banco? Quando você entra no aplicativo do banco? Quando você liga para a operadora do seu plano de saúde, sua operadora de telefone, você gosta de ser atendido? Por que não? Porque ela não resolve. A inteligência artificial não resolve. Eles criaram um sistema para cansar. Em alguns serviços são vendidos para cansar a gente. Eu fiquei 3 meses tentando cancelar a assinatura de uma determinada operadora de TV. 3 meses. 3 meses. No site não tem um canal para se cancelar. No app não tem um canal para cancelar. Por telefone, clica 1, clica 3. Aí no 3 eu ouço 317 opções. Aí quando eu penso que aquela primeira me atendia, mas eu queria ver as outras que viriam, eu já esqueci da primeira. Tem que voltar. É aquela loucura que vocês conhecem. Inteligência artificial não funciona. Por quê? Porque não é objetivo. Não tem objetividade que vai de encontro à minha necessidade. Então, quer construir credibilidade? Tenha uma resposta, tenha uma comunicação que seja objetiva. Nós temos muita dificuldade de sermos objetivos. Você está há quantos anos no ramo de comércio de etiqueta? 32. 32. Você está há quanto tempo, Joela, no ramo de segurança? Pronto. 10 segundos de fala de alguém, você já descobre o perfil. É ou não é? Isso aqui, muita conversinha. Muita conversa não constrói credibilidade. Muita fala sem definir, né? Sabe? Você já teve aquela experiência de perguntar algo e a pessoa ficar 2, 3 minutos te respondendo, mas em nenhum momento tocou na pergunta que você fez? Isso não constrói credibilidade.
objetividade na nossa fala, objetividade nas nossas afirmações, sem ser artificial, sem ser superficial. Por que ser artificial, por que ser superficial desconstrói credibilidade? Porque não deixa a verdade ser apresentada. Ei, as pessoas querem verdade. Eu quero chegar no Quintino e dizer: Quintino, eu preciso dessa etiqueta aqui. Quanto tempo você me entrega? Eu dou 20 dias. Você consegue me entregar em 10? É a minha demanda. Consigo. Eu vou descansar. Eu quero verdade. Agora, existem coisas que as pessoas prometem para nós, falam para nós, e a gente sabe que não vai cumprir. Não tem como. Operacionalmente é impossível. Financeiramente, às vezes, é impossível. Mas a pessoa, por conta de uma necessidade, de repente, para ter um adiantamento, uma contrapartida para o serviço que está contratando, para tentar fechar um outro buraco que já criou lá atrás. Quem aqui já não caiu numa dessas? Construção civil. Tem alguém da construção civil aqui? Tem não? Então, tranquilo. Olha, gente, eu acho que dificilmente um pedreiro vai para o céu. Difícil para o céu. Vai ter poucos. Um eletricista, dificilmente vai para o céu. Vai ter algum mais, mas poucos. Porque eles falam, o negócio não acontece. Você chega, você paga e tal, e quando você vê, meu Deus, não aconteceu. Você chega no final de uma obra, você já pagou mais do que ele fez. E se você vai falar alguma coisa, você está errado na história ainda, né? Na tua crise de identidade, né? Você, meu Deus, eu estou ruim assim. Então, verdade, ser objetivo, não ser superficial, não ser artificial, porque você não vai desconstruir sua credibilidade. Sabe aquela história de você falar algo e quem te ouve dizer: puxa vida, é verdade o que ele está falando. Não é só a fala do professor, não é manipulação, é persuasão. Então você tem uma comunicação efetiva que persuade. A persuasão é uma ferramenta do bem, uma competência do bem, diferente da manipulação, que é do mal. A persuasão usa praticamente as mesmas técnicas da manipulação. Qual que é a diferença? É o caráter de quem usa. Então, como distinguir o manipulador de alguém que está persuadindo? É simples. O manipulador, tudo que ele te provoca, o resultado fica com ele. De quem persuade, o resultado fica com você. Quer saber se você está sendo manipulado? Na conversa toda, o resultado final vai ficar com quem? Eu preciso construir credibilidade. Eu preciso estar com um cliente. O cliente entrou na minha loja. Eu sou um profissional liberal, entrar no meu escritório. O que ele quer? Ele quer um resultado para ele, não quer um resultado para mim. Se ele pudesse ter o resultado sem gastar o dinheiro dele, ele fazia, sim ou não? Então, se ele entrou no meu ambiente de negócio, é porque ele quer o resultado para quem? Para ele. Se na minha fala, no meu relacionamento com ele, eu construo uma estratégia onde o benefício vai ficar só comigo, você vai ter problema. Você vai tocar, você pode até fechar o negócio, mas vai ser a última vez que você fecha esse negócio com essa pessoa. Porque o cliente, ele quer um resultado para ele. Como prestador de serviço, como dono de um comércio, como profissional liberal, então vamos fazer uma troca. Eu te dou o resultado excelente que você quer e você me dá o pagamento excelente que eu quero. Pronto. Excelente. Feito. As coisas acontecem. Então, eu não posso fazer do meu negócio, da minha carreira, o que não é verdade. Porque senão vai desconstruir credibilidade. Ok? Terceiro lugar, vamos lá. Atenda expectativa. Eu coloquei um item aqui, desculpa, gente, no segundo ainda, falando de credibilidade. Cumpra a sua palavra. Para credibilidade aqui, cumpra a sua palavra. Cumpra o combinado. Aconteceu um imprevisto, você antecipa o problema. Então eu tenho que entregar um relatório para o Schweller daqui 3 dias. Aconteceu algo hoje, não vai dar tempo. Então, antes de vencer o meu prazo, eu vou entrar em contato com ele, vou falar com ele. Papai já dizia o seguinte: meu filho, uma satisfação em alguns momentos é melhor que a conta paga. Dê satisfação. O lado de lá pode ficar bravo, o lado de lá pode ficar nervoso que não vai ter o dinheiro, mas ele nunca vai poder acusar o teu caráter, porque você foi honesto bastante, transparente bastante para assumir a sua culpa e resolver o seu problema. Então, cumpra o que foi combinado. Pessoas que não respeitam o direito de outras pessoas e se importam mais em se justificar do que se explicar. Não seja alguém que se preocupe em se justificar. Explique. Justificativa me defende. Explicação resolve. Então cuidado. Sempre quando surgem os problemas, eu quero justificar o problema. Não, justificativa é para me defender. E se eu tenho uma responsabilidade de te entregar um produto que foi contratado, um serviço que foi contratado, eu não tenho que me defender, eu tenho que me explicar e te dar a resposta. Porque o que você quer é uma resposta, você quer uma solução. Vamos lá? Próxima experiência. Atenda expectativas.
E eu coloquei aqui nas minhas anotações. O título é Atenda Expectativas, mas a explicação é frustre as expectativas. Como? Faça mais do que as pessoas esperam. Aí você frustra a expectativa no sentido bom. Entrega mais do que você foi contratado. Entrega mais do que te pagaram para ter. Isso fideliza o cliente. Teve um problema com a entrega do seu serviço, teve um problema com algum produto, assuma a responsabilidade. Então supera a expectativa. E isso também está ligado à credibilidade. Porque geralmente quando nós temos um problema com um produto, uma reclamação com um serviço, a gente quer o quê? Se defender. Porque eu não quero ter o quê? Eu não quero ter um prejuízo. Eu não posso me preocupar com a responsabilidade econômica no sentido prejuízo. Eu preciso me preocupar com a idoneidade do meu negócio, do meu nome à frente do meu negócio. Eu me lembro alguns anos nos Estados Unidos, eu fui lá para comprar um iPhone. Então cheguei na loja, comprei um iPhone, todo animado, peguei um iPhone, fui para o hotel, já tinha feito o backup, agora tudo fazer transferência de dados. Transferi os dados, o telefone desligou, o telefone não ligou mais. Imagina os sentimentos. Primeiro, o que passava na minha cabeça? Pronto, perdi meu dinheiro. Mas é a mente nossa daqui, né? Porque aqui, se você compra um produto e deu problema, senta e chora. Senta e chora, porque você não vai ter o seu dinheiro, e para você ter o seu produto, você vai ter que ralar muito para ter o seu produto aqui, porque é direito seu. Fui lá na loja da Apple, cheguei, expliquei para o moço, olha, eu comprei esse telefone aqui ontem, eu baixei as informações aqui, fiz o meu backup, e na hora de iniciar não voltou mais. Ele pegou o aparelho, pegou a caixa, abriu, pegou o aparelho, perguntou para mim, o senhor tem a nota? Está aqui a nota. Ele entrou, não deu 10 minutos, ele voltou novamente e disse, está trocado. E trocou meu aparelho na hora. Ele não quis saber se caiu, ele não quis saber se caiu na água, ele não quis saber se minha criança mexeu no meu aparelho, ele simplesmente entendeu. Eu vendi um aparelho, o aparelho não funcionou, e o cliente quer um aparelho de volta que funcione. Então está aqui, o seu aparelho que funciona de volta. Pronto. Quando é que eu vou deixar de consumir um produto desse? Fala para mim. Nunca, sempre vou consumir esse produto. Por quê? Porque eu vou ter a minha expectativa superada por quem me vendeu o produto. Quando do lado de lá não tem alguém preocupado com o prejuízo, porque o prejuízo não é o econômico de um produto que você vendeu e não deu certo. Não, o prejuízo é você perder o cliente. Isso é o prejuízo. Existem pessoas, existem empresários, existem empreendedores, profissionais liberais, que são empreendedores e profissionais, vendedores de uma venda só. Você vende uma única vez e não vende mais. Por quê? Porque não entendeu que o resultado, quando o assunto é empreender, eu não posso pensar o resultado que eu vou ter, eu tenho que pensar o resultado que o outro vai ter. Porque se o outro tem um resultado satisfatório, eu vou ter o resultado dele que eu preciso. E outro, eu vou ter indicação de todos aqueles que fazem parte do relacionamento. Faz sentido isso para vocês? É assim que funciona. É dessa forma. Então, atender expectativas, como? Frustrando expectativas. Supera a expectativa, entrega mais do que você foi contratado para entregar. Faça mais. Quem não gosta de comprar um pacote de pasta de dente porque está ganhando 100 gramas a mais? Olha aí, não quer comprar lá um fardo de refrigerante, né? Porque você está ganhando meio litro a mais. Não é? É aquela satisfação assim, eu estou ganhando mais do que eu estou pagando, não é? Mas no final das contas ele nem está ganhando de verdade, dizendo que a estratégia é tão bem feita que nem é sempre assim. Mas por quê? Porque isso as pessoas não querem comprar produto. A mulher, tem na loja. Numa das viagens para a China, eu conheci um shopping na China, que lá é assim. Eles vendem, Retiro, as mesmas roupas, os mesmos sapatos, as mesmas bolsas, as mesmas malas das grandes marcas. Louis Vuitton, Prada, Vitor Hugo, porque é a fábrica que faz esses produtos para essas marcas. Só que nesse shopping eles vendem esses produtos sem a marca. Mas é o mesmo. Mesma coisa. Ok, você vai numa loja, então tem lá essa bolsa, é igual a essa bolsa, mas essa tem a marca Vitor Hugo. Qual que você vai querer comprar? Por quê? Porque te faz sentido. Te empodera, não é verdade? Te empodera, você vai colocar no braço assim com a marca Vitor Hugo virada para todo mundo ver qual é todo mundo. Por quê? Porque as pessoas querem comprar sentimentos, emoções. Então, atenda a expectativa, frustrando as expectativas. Vamos lá. Próximo, tenha um plano. Você tem que ter um plano. Você não pode ser intuitivo. O latino, né? O latino, nós somos latinos. Ele tem esse negócio de intuitivo, eu senti de fazer. Eu sonhei de fazer. Tem esse negócio, tem? Cuidado. Ser intuitivo é jóia, é legal, é interessante, é místico, né? Dá uma sensação assim de sobrenatural, mas pode dar muito errado. Tem que ter um plano. Se você perceber as empresas globais, né? Empresas europeias, empresas americanas, né? Elas, Jack Welch, quando recupera a GE, teve um plano de recuperação daquela empresa, não foi intuitivo. Não, eu estou sentindo que essa empresa tem potencial. Não, ele viu números.
Ele viu estrutura, ele viu potencial de mercado, o produto que tinha, um produto que o mercado, que ele tinha como sair na frente da concorrência. Você tem que ter um plano. A nossa intuição, ela pode ser muito influenciada por experiências, por memórias. Cuidado com isso, você pode gastar, perder o seu dinheiro, perder o seu tempo, comprometer a sua credibilidade por não ter um plano. Construa um plano, tem começo, meio e fim. Você tem um plano do seu negócio? Para curto prazo? Plano do teu negócio a médio prazo? Plano do teu negócio a longo prazo? Um plano do teu negócio de tal maneira que ele se transforme num legado. O seu negócio faz parte do legado, ou seja, legado é aquilo que fica depois que você parte. Ou seja, você tem um negócio que a construção dele está planejada. Quando você não estiver mais aqui, esse negócio vai ser melhor do que quando você estava aqui. Você tem que ter um plano. Se você não tiver um plano da tua empresa, se você não tiver um plano da tua carreira, se você não tiver um plano do teu comércio, quantos comércios nós conhecemos aqui em Poá? Eu poderia citar 5, eu fiz essa lista antes de vir para cá, não vou citá-los. Que há 15, 20 anos, alguns há 25 anos atrás, eram os negócios os comércios mais destacados da cidade. Perderam o seu espaço, não tem mais. Inclusive, ainda existe, ele mal é 2 portas de comércio. E era, senão eu vou acabar expondo essa necessidade. Não tem plano. Se você não tiver um plano a curto, médio e longo prazo, um plano de legado, você vai perder. Você tem que se preparar. As coisas estão muito velozes, você tem que estar sempre preparado. Você tem que ter um plano, você tem que construir, você tem que se preparar para alcançar os lugares mais altos. Aquele jogador de tênis, Tiger Woods, lembra? Multicampeão, Tiger Woods, meu Deus. Golfe? De golfe. Um dia perguntaram, disseram para ele assim: Tiger, você tem muita sorte, né? Ele disse assim: a minha sorte é que eu treino muito. Essa bateria tá boa. Preparo, Tenho mais planejamento. A minha sorte é que eu faço um estudo de todos os campos, vou ver os campeonatos, para saber como é que serão as destacadas. Então, treino e preparo é parte de um plano bem sucedido. E para nós caminharmos para a conclusão, não seja covarde. A palavra é forte, né? Mas tem hora que a gente precisa tomar alguns trancos. O tranco é bom para fazer o carro andar. O tranco às vezes faz o carro andar. Eu não posso ser covarde, eu tenho que ter coragem. Algumas coisas vão me exigir sair da zona de conforto. Alguns objetivos vão me exigir deixar de fazer o que é comum. Porque quem é comum está na média. Desculpe de novo, uma palavra pesada, uma palavra forte, mas vocês vão entender que quem está na média é medíocre. Quem está na média, a tendência não é subir, é descer. Quem está na média é só questão de tempo, é passar necessidade. Quem passa a necessidade, só questão de tempo, vai viver escassez. E quem vive escassez, é só questão de tempo, vai estar na miséria. Eu preciso me preocupar com isso. Então serão necessárias algumas atitudes mais arrojadas. Ah, mas se eu perder? Não, quem perde não perde, quem perde ganha. Como? Simples, ganhou a experiência de como não fazer. Ter experiência de não fazer o errado é um grande lucro. Você está na frente de muita gente, porque você sabe como não fazer. Lembra a fala de Thomas Alva Edison, que tentou inventar a lâmpada 1000 vezes, e na 1000ª deu certo? Ele disse: poxa Edison, você falhou 1000 vezes, né? Ele disse: não, eu sei, eu aprendi 1000 formas de não fazer uma lâmpada. É isso aí. Então é muito bom quando nós temos a experiência de saber como não fazer um negócio dar errado várias vezes. Isso amplia a nossa competência, faz você sobreviver em tempos difíceis. E para finalizar, durma. Dormir. Tem um texto na Bíblia, e eu gosto muito da Bíblia, eu leio a Bíblia, eu me esforço para seguir o que a Bíblia fala, porque a Bíblia tem razão. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus dá os seus enquanto dorme. Ah, quando eu li isso, então eu vou dormir bastante. Eu quero que ele me abençoe, então eu já sei, o segredo está ali. Mas trabalhe. Durma, descanse, traga esse refrigério para o teu corpo, renova as energias e saiba que viva um dia por vez. Hoje pode não ter dado certo, mas se amanhã você se manter firme, resiliente, focado, amanhã pode ser muito diferente. Ok? Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês.